A igreja, ela não é um lugar. Nós somos a igreja. E a igreja que Jesus Cristo ensinou, ela não tem um misticismo de líder, não tem cobertura espiritual. Deus é de todos e todos nós somos servo um dos outros. E o interessante é que dentro desse ensinamento de Jesus Cristo, ele disse que o servo não seria maior do que o mestre, e nem o mestre, o próprio mestre, também não seria maior do que o servo. O modelo espiritual, a consequência espiritual do evangelho, ele não pode ser somente em quatro paredes. Ele tem que ser manifestado do lado de fora. Esse é que é o verdadeiro sentido espiritual do evangelho. Mas tem gente que quer praticar o sentido espiritual do evangelho somente lá na casinha. Na casinha que eu me refiro, instituição, CNPJ. São tantos nomes, né? São tantas igrejas, casinha, como você queira chamar, caixa de fósforo, globinho, bolha, enfim. É um lugar que muitas vezes você fica até preso, aprisionado por regras, por disse, me disse, enquanto você não tem a verdadeira liberdade de Cristo, que você pode praticar o evangelho do lado de fora, exatamente para as pessoas que estão precisando. Mas as pessoas que estão dentro de uma instituição, quando ela olha você como uma pessoa que não tem salvação, que você é um desviado. Elas não dizem para você, mas no fundo delas, elas julgam você. Agora, quando você parte, quando você entra no grupinho, no jogo, né, ali na instituição, na comunhão, né, na união, né, deles, aí eles ficam do teu lado. Porque o que eles querem realmente é isso. É tentar mostrar para a sociedade lá fora que a igreja não é você. É tentar mostrar para a sociedade lá fora que você está perdido, que você não vai ter salvação. E que isso não é uma verdade. Porque Jesus disse que não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele disse que a igreja somos nós e que as pessoas decidem se reunir. Eu vou dar um exemplo, como é uma pessoa que decide reunir. Primeiro, se as pessoas se decidem reunir é porque elas se amam. Mas só que quando a gente fala de união, automaticamente na mente da gente já vem, porque o povo já está acostumado, já criou o hábito, já está, como se diz, enraizado na mente das pessoas, que quando nós falamos de união, as pessoas já pensam em uma instituição, em um lugar entre quatro paredes, lugar que tem pedra, cimento, areia, tijolo, teto. Não. A união verdadeira da igreja de Deus, que é em mim, que é em você, é quando você tem um desenvolvimento da prática do evangelho na vida e que você transmite para as pessoas lá de fora. É quando você decide e tem discernimento de quem são as pessoas também que têm sinceridade, bondade, humildade, domínio próprio, que se manifesta com o Espírito Santo de Deus, e você tem aquele relacionamento com aquela pessoa, e agora aquela pessoa vira seu amigo, pode ser até teu parente, e você decide ir lá para casa dela, mas não é obrigado ir lá para falar da Bíblia, não. Para falar da Bíblia, você vai falar quando está dentro do grupinho. Porque quando você tem o Evangelho de Jesus Cristo, quando você tem essa consciência da tua salvação, que você pratica o Evangelho de Jesus Cristo, quando você vai para casa de uma pessoa também que pratica o Evangelho de Cristo, lá vocês vão conversar de outra coisa. E ali foram duas igrejinhas que se uniram. Você e o seu amigo, ou você e sua filha, ou você ou seu parente. É toda aquela pessoa que pratica o Evangelho, toda aquela pessoa que tem consciência dentro de si de que aquilo que não é bom para você também não vai ser bom para as outras pessoas. As pessoas têm até o hábito, né, de dizer, vocês já viveram isso? De alguma pessoa lá fora ligar para você e ela sabe que você não está em nenhuma dessa instituição e ela chega para você e diz assim, como é que está a tua vida agora? Para ela, tu está longe de Deus. Para ela, tu está afastada de Deus. Por quê? Porque ela está dentro de uma instituição
onde tem um CNPJ, onde a pessoa colocou um nome lá, que é tanto nome agora, porque é tanta igreja surgindo, que não tem nem nome mais para colocar, e às vezes vira até uma comédia, que nem uma vez eu conversando com um amigo, virou uma comédia, que daqui um dia vão colocar o nome de uma igreja, Cuspe de Cristo, porque teve aquela passagem que Jesus pegou, cuspiu no pouquinho de barro, né? Rolou na mão, fez uma bolinha e colocou lá no olho lá do cego. E ele passou a enxergar. Daqui a pouco vão colocar nome, esse tipo de nome, porque não tem mais nome, porque são tantas igrejas que se formam, instituições que se formam, e elas se intitulam sendo a verdadeira igreja. E ela quer, às vezes, que você sai de uma da igreja que você está lá e entra na dela. E diz que a dela que é a verdadeira. Aí a outra também diz, não, a verdadeira é a minha. Cara, fica aquela contenda. Botam na cabeça de vocês que Jesus não criou isso. Porque ele já sabia que isso ia acontecer. Por isso que ele disse, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu não habito em templos feitos por mãos de homens. Eu habito em você. Então a união, o congregar é isso. É quando você vai visitar um parente que tem aquele tipo de bondade, que tem aquele comportamento. Tá? Tem gente que tem um comportamento evangélico sem nunca ter nem ido para essas instituições. Porque quando Jesus veio para pregar o evangelho, ele veio exatamente para definir, para mostrar o evangelho, esse tipo de comportamento. Esse tipo de comportamento de vocês não é o evangelho. O verdadeiro desenvolvimento espiritual, ele não pode ser manifestado somente em quatro paredes, ele tem que se manifestar do lado de fora. Tem que ser manifestado lá de fora. O Espírito, né? O Espírito Evangelho, o Espírito Evangélico, o Espírito Santo. É o teu desenvolvimento, tá? Porque aí entra aquela questão, a moça liga para você, ou um amigo seu liga para você, e diz, e aí, como é que tá a tua vida? Tá congregando? Aí você diz, não estou em igreja nenhuma. E para explicar para ela que você é igreja, ela não vai entender. Porque ela nunca entendeu o evangelho. Ela vai te condenar. Ela vai dizer para as pessoas, aí, fulano lá não tá sem Deus. As pessoas querem até, digamos assim, querem ser dono do desejo de Deus. A pessoa está sem Deus. Como é que a pessoa diz que a pessoa está sem Deus? Nem conhece a vida da pessoa. Nem conhece a vida da pessoa. Então isso é uma realidade. E eu digo aqui para você, não, você não tem como perder a salvação. A salvação não é algo que você diz que perde, que você vai perder, que qualquer hora você vai perder. Não. A salvação ninguém tira de você. Porque a salvação, ela é o teu desenvolvimento baseado no Evangelho de Jesus Cristo. É pela maneira como você se comporta. Porque como é que você está se comportando? Como é que você está fazendo da sua vida? Você está fazendo da sua vida um céu ou um inferno? Se você estiver fazendo da sua vida um céu, você vai adquirir a salvação e você está sendo salvo, como está lá as três classificações lá no Novo Testamento, que fomos salvos pela atitude de Jesus, estamos sendo salvos a partir que o nosso comportamento, a nossa maneira de ser está sendo moldada pelo Evangelho, pelos conselhos das pessoas que praticam o Evangelho. Pela sinceridade, pela bondade, pela consciência, quando você passa a reconhecer que aquilo que você está fazendo não é certo, é errado, e aquilo que não é bom para você também não vai ser bom para as outras pessoas. Isso chama-se consciência. São os frutos. Então, se o seu amigo tem um fruto, você vai lá e estão conversando em um outro assunto, né? Aí vocês estão conversando, ali tem duas pessoas, duas igrejinhas ali que estão conversando, que estão se unindo, aí chega mais outro, aí 4, 5, 6, forma aquele grupo ali, são pessoas, é uma conversa saudável. O evangelho é isso, é você estar se relacionando com pessoas, tendo um diálogo saudável, relacionamento humano. Igreja é relacionamento humano, é vínculo, é sociedade humana.
não é templo, não é templo.